A palavra do Senhor para o seu coração se encontra em Jó 42, primeiro, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrados. Em Jó 42, 10 diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo aquilo que antes possuía. Muitas vezes o evangelho, principalmente nos dias atuais, tem sido mudado, extraído daquilo pelo qual o Senhor quer. Quando eu me deparo com a história de Jó, eu percebo quem era Jó. Se você pegar e ler o primeiro capítulo ali do livro de Jó, diz assim: Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso daqui era o Senhor descrevendo Jó. Não era o homem descrevendo, mas o Senhor. Quando Deus descreve Jó, ele diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Em outras palavras, Jó era como quase um homem perfeito, porque ele fazia de tudo para agradar o Senhor. E mesmo assim, ele perdeu os filhos dele. Jó perdeu a mulher, porque na hora que a mulher se deparou com a morte dos seus filhos, muitos podem a condenar, mas eu não quero estar na pele, eu não sei a dor que é e gostaria de nunca sentir a dor da mulher de Jó. Ele, além de perder todos os seus bens, ele perdeu os filhos e perdeu a saúde. Ele ficou na miséria, não só por fora, mas por dentro. E mesmo assim, ele não deixou de adorar o Senhor. Quem sabe você está me ouvindo neste momento e se perguntando: por que eu passo por tantas situações, por tantos problemas, por tantas angústias, por tanto sofrimento? Será que Deus não vê, Ele não contempla o meu coração, a minha angústia? Deus me traz aqui para te dizer, Ele contempla, Ele sabe. Mas Ele permitiu que Jó passasse tudo aquilo pelo qual ele passou para deixar registrado que o ser humano é capaz de passar coisas e mesmo assim adorar o Senhor. Neste momento, quem sabe a angústia do dia a dia tem tirado você da presença do Senhor, porque muitas vezes a gente tem ido à igreja e se pergunta: meu Deus, que situação que se encontra? Preciso de uma palavra, preciso de um consolo, preciso me sentir vivo ou viva. E muitas vezes eu não me sinto. O Senhor me fez gravar esse vídeo para conversar contigo, porque o Senhor é o nosso amigo. O nosso amigo. Muitas vezes nos faltam pessoas para nos abraçar, pessoas para só ouvir, para não falar nada, só ouvir. E houve algumas situações pelas quais eu passei, e de vez em quando eu conto no vídeo, porque eu gosto de contar a história minha, porque ela é detalhada, eu senti na pele, eu sei o que é. E você precisa de um abraço e não tem ninguém. E esses tempos atrás eu conversando com o Senhor em oração, falei: Senhor, as pessoas se aproximam, mas logo vão embora. Há decepções, há desgaste. E o Senhor falou comigo: mas eu não estou pedindo para você conversar com elas, eu estou pedindo para você conversar comigo. Muitas vezes falta em nós uma conversa, um diálogo com o Senhor, expondo a Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Porque o Senhor conhece o amanhã. Muitas vezes Deus quer restaurar a nossa sorte, mudar o nosso perfil. Hoje você pode me ver, às vezes você não me conhece,
porque você não mora na mesma cidade que eu ou não conviveu comigo. Mas eu passei momentos na minha vida de muito desespero, de muita angústia. Trabalhei em reciclagem, trabalhei em casa de família, trabalhei em comércio, em diversos setores, porque eu precisava trabalhar para sobreviver. Não é porque eu sou serva do Senhor, conheço o Senhor já há 24 anos que eu sirvo ao Senhor, que minha vida é moleza, é fácil, tudo vai bem. Não, tem dia que não vai bem, não. Tem dia que eu sinto dor, tem dia que eu tenho vontade de parar, tem dia que eu não tenho vontade de ir à igreja. E muitas vezes as pessoas se deparam com pessoas que falam assim, vai dar tudo certo, é só vitória, daqui para frente não. A Bíblia diz que estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que encontre. E eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, por que desse acidente? Eu estava certinha, Senhor, eu não fiz nada para acontecer o acidente de moto. Eu estava indo trabalhar, um dia comum, um dia bem comum. Eu saí da pista, vinha uma carreta ultrapassando a outra na contramão e eu saí da pista que eu estava de bis e sobrevivi. Eu apaguei, eu não lembro de nada do ocorrido, mas depois minha vizinha que trabalha em uma usina próximo do acidente, ela me falou que eu fiquei as duas pernas minhas na rodovia, no asfalto. Eu quebrei o maxilar, tenho 3 placas de titânio no rosto. Meu rosto era para estar totalmente deformado. Eu fiquei mais de 25 dias sem mastigar, porque a parte da minha boca, dos meus dentes, ficou fora do lugar, assim, ó. Eu não tinha mastigação certa, eu não conseguia encontrar os dentes um no outro. Eu não sei as nomenclaturas que utiliza para essa parte, por isso que eu descrevo assim. Eu engolia comida e tomava líquido. Eu emagreci quase 8 quilos. Fiquei de atestado médico quase 5 meses, sem conseguir trabalhar. A minha vida deu uma reviravolta. E o Senhor, quando eu estava indo para a sala de cirurgia, eu fiz um voto com o Senhor de ministrar a palavra dele e fazer a vontade dele, porque eu poderia ter morrido naquele acidente de moto. E o que eu deixei nessa terra, nessa humanidade? O que eu fiz para o Senhor? Quantas almas eu ganhei ao Senhor? E muitas pessoas não sabem como evangelizar, como ganhar almas. Sozinha a gente não consegue. Muitas pessoas precisam de auxílio de outras que já fazem isso. Já faz. O direcionamento do Senhor. Eu orava, eu buscava o Senhor. Quando eu fui trabalhar na reciclagem, eu pedi ao Senhor, eu falei, Jesus, eu queria tanto ministrar a tua palavra, mas eu não sei falar. Eu sou tímida, eu não conseguia dar bom dia. Olha onde eu estou hoje, gravando vídeo na internet para milhares de pessoas. E quantas vezes eu me senti sozinha, sem amigos, e o Senhor falando comigo, eu sou seu amigo, eu sou o seu escudo, eu te fortaleço, eu abro as portas, eu te ajudo, eu sou o seu sustento, foi eu que te chamei. E eu falava assim, Senhor, mas nem na igreja eu tenho oportunidade, e como que vai ser? O Senhor falou, deixa comigo, que eu prometi, eu cumpro. A minha voz é apenas um instrumento. Muitas pessoas querem fazer da obra de Deus, das coisas de Deus, um comércio, uma maneira para alcançar, granjear recursos financeiros e se dar bem nas custas de outras pessoas. Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. É por isso que eu estou aqui. Eu quase morri para estar aqui. Não queira passar por um acidente, não queira causar ou ter situações para que você venha fazer a vontade do Senhor. Faça do jeito que o Senhor te deu. O Senhor não erra. O Senhor é bondoso, é misericordioso, Ele sabe
como usar, quem usar, as palavras que devem ser utilizadas, dita. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu também não tinha. Eu não tinha, não havia em mim capacidade nenhuma. É por isso que o Senhor nos escolhe. Quando o Senhor escolheu a Jó, de todos os personagens da Bíblia, ele era rico. Ele não dependia do Senhor financeiramente. E o Senhor permitiu que tirasse tudo, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor me traz aqui para esta palavra. E eu pedindo ao Senhor em oração, Senhor, eu quero uma palavra. Eu não quero falar de mim mesmo, palavras eloquentes, palavras formais na norma culta da língua portuguesa, porque isso não convence ninguém a nada. Mas a palavra de Deus muda. Ore por você. Ore, se debruce, se derrame aos pés do Senhor em oração, com verdade, com sinceridade da sua alma. Ore e busque ao Senhor. O Senhor é Deus que muda história, Ele mudou a minha. A minha. Eu era hoje para estar, se continuasse na mesma situação, uma reciclagem, catando lixo, que não é vergonha para ninguém. E hoje eu me encontro com 5 faculdades, já é a 5ª que eu estou fazendo agora, 6 pós-graduação. Deus mudou a minha sorte, mudou o meu nome, mudou a minha história. O Senhor não pode mudar a sua. Eu não estou vindo aqui para te falar de uma história de alguém que aconteceu. Não é a minha história. A minha história eu estou te contando a você. Mas Deus mudou quando eu descobri que a vontade dele não é a minha. A vontade do Senhor é que possamos ser humanos. Literalmente humanos, fazendo a vontade dele, não a nossa vontade. Muitas vezes a minha vontade é ficar dormindo, é ficar sem fazer nada, mas a vontade do Senhor é maior. Neste momento era para mim estar dormindo, descansando, trabalha a semana inteira, estuda à noite, mas não, o Senhor falou, vai gravar. Porque eu quero alcançar vidas, a sua voz é apenas o instrumento, eu não me sinto cansada neste momento. Porque você é importante, você é especial para o Senhor. Foi pago um alto preço. E muitas vezes as pessoas não querem falar dessas coisas porque não traz benefício muitas vezes. Mas para você traz. Porque você foi especial. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, pagou por você também. E muitas vezes nos acomodamos porque nós não temos oportunidade na igreja, nós não temos oportunidade porque nós não temos fluência, nós não temos influências financeiras, mas o Senhor mudou a minha história. E o Senhor me traz aqui porque Ele quer mudar a sua história também. Eu não sei o momento pelo qual você vai ouvir e assistir esse vídeo, mas se o Senhor me manda gravar, tem endereço certo. Isso eu tenho certeza que tem endereço certo. Eu sobrevivi para te contar e te dizer que Deus é um Deus que muda história. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ore pelos seus projetos, coloque diante do Senhor. Tem vezes que o Senhor me dá projetos, sonhos, e eu digo, Senhor, não entra no meu intelecto, na minha mente, no meu coração, eu não tenho condições, capacidade. E o Senhor é Deus que muda. Ele muda a rota. Ele traz pessoas. Ore, Senhor, coloca amigos teus próximo a mim. Amigos que façam a tua vontade, que queiram fazer a tua vontade e me levam a ti. Porque nós precisamos, nós não estamos em ilha deserta. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar ao decorrer enquanto nós vivermos nesta terra. Apesar da salvação ser individual, a Bíblia diz que é do suor do nosso rosto que nós devemos comer, beber, vestir. E nós precisamos trabalhar com sabedoria, com inteligência. O Senhor é Deus que dá sonhos. Deus deu sonho a José. Deus realizou o sonho de José, porque José, mesmo preso, continuou fazendo a vontade do Senhor. O Senhor, Ele me traz aqui porque Ele quer te mudar a sua história, mudar o seu endereço, a sua fisionomia,
a sua oratória, a sua linguagem, porque Deus é um Deus que muda história. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Muitas vezes falta em nós oração. Senhor, me ajuda a orar por aqueles que me maltratam, que me humilham. Muitas vezes Deus permite situações na nossa vida de pessoas que vêm ao nosso encontro para nos ferir, nos fazer mal, para que eu possa entrar dentro da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor vai me quebrantando. Eu vou me sentindo tão pequena. Eu vou me sentindo tão insignificante diante da grandeza de Deus. Não é o meu título, não é o cargo, não é a posição que eu estou na sociedade que me faz grande. Você sabe quando eu me sinto grande? Grande eu me sinto quando essa semana que se passou, eu voltando da faculdade, estava no ônibus, uma pessoa chegou para mim, eu já converso há algum tempo com ela, enfim. E aconteceu uma situação pela qual eu não irei falar aqui, porque é uma situação pessoal. E ela virou para mim e falou assim: suas filhas têm sorte de ter você como mãe, porque você é um exemplo. Eu parei e por dentro eu me senti feliz, porque ela falou assim, de alguma forma, suas palavras, o seu sorriso, o seu jeito, o seu silêncio atrai pessoas a Deus. Ou seja, não é eu, é o Espírito Santo do Senhor. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, sozinho eu não tenho. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos levanta, o Senhor que restaura vidas, que restaura famílias. Orem pelos seus filhos na escola. Eu sou professora, eu tenho visto a situação pelo qual eu encontro, eu digo, Deus, o que eu faço por essas crianças? Não é só aqui, em geral, sem interesse, sem vontade. O Senhor falou, se levanta e diga ao meu povo para se levantar em oração, porque a oração muda a cidade, a oração muda decreto, a oração muda país e a oração muda a mente. Para que tenhamos mentes de Cristo, mentes voltadas a Deus para fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. E aqui na terra nós temos recompensa, há galardão na terra. Quantas recompensas o Senhor tem me dado, coisas pelas quais eu sonhei e coisas pelas quais eu nunca sonhei na minha vida. E o Senhor permitiu me dar para que eu possa anunciar e dizer que Ele é grande, Ele faz. O Senhor quer restaurar famílias, o Senhor quer restaurar cidades, projetos. O Senhor quer restaurar nações. O Senhor é um Deus poderoso. Que neste momento, esta palavra possa penetrar na divisão da sua alma, do teu espírito, fazer morada, sabendo que não sou eu, é o Espírito Santo falando no seu coração. Ele muda história, ele muda decreto, ele muda mandato, ele muda projeto, ele muda governo, ele mata, ele fere e também traz a vida. Ele muda a intenção do coração, porque ele é Deus e sendo Deus ele muda. Ele é soberano, agindo Deus. Quem impedirá?